Bem, seguimos com mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp, porque vamos fazer uma entrevista com o Giorgio Torrieri. Ele é professor do Instituto de Física da Unicamp e ele vai falar sobre as pesquisas internacionais que analisam os fatores para a disseminação inicial da Covid-19. Kate. Olá, bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Que bom. Legal. Para começar o nosso bate-papo, professor, qual foi o ponto de partida dessa pesquisa que foi realizada aqui no Brasil e mais 125 países também pelo mundo sobre os fatores que teriam favorecido o espalhamento rápido do novo coronavírus na fase inicial da pandemia? Gostaria que o senhor compartilhasse com a gente. Bom dia. Essencialmente, o meu ex-colaborador e colega decidiu, nós somos físicos teóricos, usamos experimentos, analisamos dados de experimentos nucleares e coisas assim. Meu colega é astrônomo, mas nós somos familiares com métodos estatísticos que podem ser usados para todos os dados, para analisar qualquer dado e tentar chegar a relações causais entre dados. O meu colega iniciou a investigar a dependência do espalhamento da doença na temperatura, porque existia fala que países mais quentes o vírus se espalha mais lentamente. Ele decidiu usar as mesmas técnicas matemáticas que nós usamos pela física teórica para fazer esse tipo de análise. Isso foi ele ainda. Se descobriu que é verdade, que países mais frios ou países temperados, na verdade, o vírus se espalha muito rapidamente. Países mais quentes, o vírus se espalha um pouco mais lentamente. Nós somos colegas, então nós iniciamos a discutir sobre isso porque o ponto é que, sim, os dados dizem que existe essa dependência, mas não significa que é a temperatura o fator principal, porque existem muitas coisas que são também correladas com a temperatura, que podem influenciar a doença, mas da um ponto de vista físico não tem nada a ver com a temperatura. Por exemplo, no países mais quentes, tipo países tropicais e latinos, você tem práticas culturais, tipo se abraçar e se beijar mais. No países tipo os países escandinavos são mais frios. Isso não tem nada a ver com a temperatura, isso tem a ver com a cultura local. Mas, estatisticamente, é correlado com a temperatura. Também existem fatores econômicos, sociais, turismo. Menos gente vai para turismo nos países frios que nos países quentes, etc, etc. Então, nós iniciamos a fazer essa análise de um ponto de vista correlacional, com correlações. Esse artigo foi o resultado. Nós vimos que, na verdade, a temperatura continua a ser muito relevante, mas não é toda a história. Nós descobrimos muitas correlações e também correlações que são contraintuitivas. Certo. Professor, por que é tão importante, né, saber como se iniciou a pandemia nos países? Não é que é importante saber como iniciou, mas é importante ver a evolução inicial. É importante ver a evolução inicial, porque essa evolução, a evolução sucessiva, como nós estamos vendo nessas semanas, depende muito da política, da resposta política. Você teve distanciamento social, você teve testagem,
se teve... mas inicialmente nenhum país fez isso. O crescimento da doença nas etapas iniciais é sempre exponencial. Então, você tem o tempo do dobro, que pode ser 4 dias, 7 dias, etc. E depois desse tempo do dobro, a doença dobra, o número de casos dobra, né? Esse tempo do dobro, na fase inicial, não depende da política, depende das condições ambientais. Mas a evolução muda muito, o seu tempo do dobro muda de 4 dias a 7 dias. Isso significa que vai ter 2 vezes mais casos. Depois, 2 tempos de dobro vai ter 4 vezes mais casos, etc, etc. Então, se a gente poderia identificar um fator ambiental que diminui, desculpa, o tempo de dobro, então, ou seja, aumenta o crescimento da doença, é muito importante focar em lugares onde esse fator ambiental prevalece. Por exemplo, se nos países frios, nos lugares frios, a doença cresce mais rapidamente, os recursos para a prevenção da doença têm que ser endereçados para esses países frios, entendeu? A ideia é isso. É isso aí. Professor, tem muitos assuntos, claro, que a gente precisa tratar nessa entrevista, mas o tempo é curto, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre aqueles estudos que sugerem que a vacina BCG contra a tuberculose, por exemplo, pode ter algum efeito protetor no caso do coronavírus. As análises feitas pelos pesquisadores da Unicamp e da Universidade de Barcelona acabaram indicando o quê, professor? Sim, aqui a gente tem que lembrar, isso foi uma das perguntas, vamos ver no início, isso é uma das perguntas que nós discutimos sobre temperatura, porque nós vimos na prensa alguns estudos clínicos sobre essa vacina e pensamos, olha, essa vacina é obrigatória em países tropicais, essa vacina é obrigatória em países tropicais, que são quentes. Então, parte da dependência da temperatura pode ser a dependência a causa da obrigatoriedade dessa vacina. Também porque a pesquisa inicial mostrou que, na verdade, a dependência da temperatura não é inteiramente linear. Países muito frios também têm um espalhamento mais lento. E a vacina BCG também foi para razões históricas, obrigatória em países muito frios. Então, parte da dependência da temperatura, na verdade, não é dependência da temperatura, depende da dependência da vacina BCG, que foi obrigatória nos países tropicais e nos países frios. A nossa pesquisa é puramente estatística. Nós não somos clínicos, não somos médicos, etc. Mas nós descobrimos o quê? Nós descobrimos que existe uma forte associação entre temperatura e vacina BCG, que nós já sabemos, que é uma coisa histórica. E a causa disso, o efeito não é muito visível nas estatísticas, porque as informações oficiais que nós temos são somente para países onde a vacinação é obrigatória, onde a vacinação é 100%. Esses países já são tropicais, onde o espalhamento da doença é mais lento. Mas, se nós fizemos algumas pesquisas a mais para fazer estimações de vacinas no países onde tem menos estatística, como é a Itália, que é o país onde eu nasci. E nós descobrimos que em muitos desses países, onde a doença cresceu muito rapidamente, também tinha um taxa muito baixo de vacinação BCG. Então, essa correlação existe e parece ser diretamente relacionada à vacina. Nós confirmamos os estudos clínicos com essa ferramenta estatística, vamos dizer assim. Certo. Sim. Mas isso tendo em conta que em países isso pode ser feito fazendo uma extrapolação, que no países onde a vacina não foi obrigatória, são países onde a taxa da vacinação é muito baixa, que em geral é verdade.
Certo. E, professor, quais as principais variáveis, né, encontradas nessa pesquisa? Sim, nós examinamos 35 variáveis. Tem uma estrutura bastante complicada, porque muitas variáveis, como eu disse, são correladas com muitas outras variáveis. Mas a maioria do efeito estatístico, vem das 7 variáveis, que são a temperatura, a expectativa de vida, o número de voz, a data quando a doença iniciou, e a taxa de respiração pulmonar, é a variável GRE, que tenho que ver no artigo que é. Sim, é o costume social. Se quando você encontra uma pessoa, é costume abraçar, apertar a mão ou somente dizer tchau, entendeu? Países onde o abraço, que são mais quentes no sentido social, também têm um espalhamento muito mais alto. São todas variáveis bastante óbvias, claramente. E temperatura não é óbvia, isso é verdadeiramente uma coisa ambiental. A durada de vida reflete a população velha, a fração da população que é mais de 60 anos. Parece que essa população tem mais probabilidade de desenvolver sintomas e também a mais taxa de ser infectada. O número de voos turísticos também é correlado, isso é óbvio. A data do início da doença, países onde a doença se desenvolveu mais tarde tinham mais tempo para tomar medidas. E também a doença pulmonar é também correlada com a probabilidade de pegar sintomas e os costumes sociais, a relevância é óbvia. Então, essas 6 variáveis, exceto a temperatura, eu dizeria que a temperatura é uma coisa muito não trivial, né? O resto, nós temos explicações. Perfeito. Professor, me parece fundamental avançar nessas pesquisas para conhecer cada vez mais a doença e como ela se desenvolve, especialmente aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. Como a comunidade científica espera avançar com essas pesquisas e como ela deve apresentar esses resultados para que a comunidade médica utilize cada vez mais esse tipo de dado, de informação, para ajudar no dia a dia? Conta um pouco para a gente como é essa transmissão de informações e como a classe médica pode fazer um bom uso desses dados. Olha, a comunicação entre ramos diferentes da ciência é uma coisa bastante não trivial e nós também somos novos, nós estamos aprendendo a fazer isso, porque para nós é um trabalho, sobre uma matéria completamente nova. Então, a utilidade para a comunidade médica é que mais dados estatísticos nós temos, mais racionalmente vão ser usados os recursos, de um lado, e mais traças pela pesquisa clínica podem ser dadas. Ou seja, se a doença se espalha mais rápido em um lugar, caracterizado para características ambientais, sociais, esse lugar precisa de mais cuidado, precisa de mais medidas de coisas como distanciamento social, precisa mais testes, precisa mais lugares para hospital do campo. Então, essa estatística, nós esperamos, vai ser útil, pelo menos, para uma divisão mais racional de recursos. Se você é um microbiólogo que está estudando o espalhamento da doença, você pode confrontar o seu modelo clínico do vírus
Eu acho que essa proteína se estraga mais na temperatura mais alta. Vamos ver o estudo do fulano de tal que fez um estudo estatístico sobre dobramento de temperatura, sobre dependência do espalhamento da doença das temperaturas. Então, são essas duas dimensões. Um pouco mais em geral, agora nós estamos descobrindo que a estatística da doença é muito mais complicada que nós achávamos, que existe o tempo de dobro, sim, mas existe uma flutuação muito grande disso, porque existe gente que pega a doença, mas não infecta. Existe gente que pega a doença, mas infecta um monte de gente. E isso depende muito da sintomaticidade da dose de doença que uma pessoa recebeu. Essas coisas precisam de uma estatística bastante sofisticada para ser descritas. Bastante sofisticada para ser descritos, e a gente que faz ciências exatas, como físicos, podemos ser úteis para isso. Pode ser útil por essa intuição, porque eles trabalham com modelos estatísticos sofisticados há muito tempo, e as técnicas são universais. Os dados, claramente, as causas, as teorias são especializadas, mas as técnicas estatísticas são universais. Nós não sabemos pouco sobre medicina, mas podemos dar, nesse sentido, dicas para médicos. Legal. Nós conversamos aqui com o professor Giorgio Torrieri, falando sobre as pesquisas internacionais que analisam fatores para a disseminação do novo coronavírus. Professor, muito obrigado por sua participação, pelas informações, e esperamos entrevistá-lo em uma outra oportunidade com boas notícias. Muito obrigado. Todos nós, boas notícias é uma coisa que todos nós sentem necessidade nesse tempo, né? Com certeza. Professor, muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Até a próxima.